Irmãos, louvado seja Deus, a paz do Senhor aos nossos irmãos, que irá cultuar conosco, em suas casas nesta noite, nesta tarde, início de noite. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Louvamos a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem nos guardado a cada dia. Nós sabemos e reconhecemos, que se estamos de pé, é pela misericórdia do Senhor. Não é porque nós merecemos, mas sim porque Ele tem sido misericordioso com as nossas vidas. Ele tem nos guardado, Ele tem nos sustentado. Amém, meus irmãos? Que nós possamos nesta tarde adorar ao Senhor, render a Ele louvores e dar a Ele a adoração que somente Ele merece nesta tarde. Amém? Abra a sua mente, abra o seu coração nesta tarde. Se desligue dos afazeres, das dificuldades, que nós estamos passando, os problemas, deixe de lado neste momento e entregue tudo ao Senhor nesta tarde. Ofereça o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, ofereça o seu melhor nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Eu queria ler aqui Salmos de número 128, antes de iniciar a oração. Louvado seja Deus. Salmos de número 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Vamos orar nesta tarde, agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que nós temos de poder louvar e bendizer ao nome do Senhor. Mesmo que você não esteja hoje na igreja, que você esteja na sua casa, você tem liberdade de adorar ao Senhor nesta tarde. Nós ouvimos, e nós sabemos que há países em que famílias gostariam de ter a liberdade que temos de adorar ao Senhor. Então eu te convido nesta tarde a adorar ao Senhor. Eu te convido nesta tarde a oferecer a Ele um culto racional. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos, ó Pai, nesta tarde, meu Deus, por mais este privilégio, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, te agradecer, meu Deus amado, ó Pai, para entrarmos na Tua presença e te adorarmos, na beleza, Pai, da Tua santidade. Senhor, receba, Pai, nesta tarde o nosso louvor, a nossa adoração. Visita, Pai, a cada lar, meu Deus amado, a cada família, Pai, nesta tarde, que estarão, meu Deus, oferecendo também ao Senhor um culto racional. Manifeste, Pai, que haja libertação, meu Deus, aonde houver um lar aprisionado, meu Deus amado, nas garras do inimigo, ó Pai, que seja liberto, Pai, nesta tarde, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, toma, meu Deus, as nossas vidas, ó Pai, nesta tarde, ó Pai, nas Tuas mãos. Meu Deus, toma a nossa nação, o Brasil, Senhor amado, nas Tuas mãos. Cada liderança, Pai, que foi constituída, Pai amado, pelo Senhor, para governar, Senhor, esta nação. Pais, ó Deus amado, que perderam os seus filhos, filhos, ó Pai, que perderam os seus pais, ó Deus, os seus avós. Meu Deus amado, Pai querido e santo, que o Senhor traga o consolo, ó Pai, sobre a nossa nação. Meu Deus amado, que de uma maneira sobrenatural, Pai, o Senhor Deus manifeste, meu Deus, com o teu poder de cura, meu Deus, aqueles que estão enfermos, meu Deus, em
nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, porque operando o Senhor, ó Pai, não há quem possa, meu Deus amado, impedir, ó Pai. Nós te rendemos graça, ó Pai, nesta tarde, nós te exaltamos, ó Pai, nós reconhecemos que o Senhor é Deus presente conosco. Pai, continua conosco, meu Deus amado, nesta tarde. Receba, Pai, o nosso culto de louvor e adoração. É o que nós oramos, ó Pai, e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele está aqui. E o Senhor, Ele está aí na sua casa nesta tarde. Porque Ele está recebendo o meu louvor e a mim o seu louvor, a nossa adoração nesta tarde, amém? Nós temos, aleluias, a honra, o privilégio, né, de termos nossos irmãos conosco nesta tarde. Nosso irmão Leandro, que estará ministrando a palavra. Deus abençoe a sua vida nesta tarde. Obrigado por ter aceito o convite. Amém. Está conosco também o Fernando, meu cunhado, que estará louvando juntamente com o grupo de louvor aqui do Jardim Baronesa. Amém. E eu já quero neste momento, aleluias, passar a oportunidade para que... Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós viemos aqui nesta tarde adorar ao Senhor, render graças a Ele, pois Ele é o único digno de louvor e digno de adoração. Eu, em especial, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pois até aqui Ele tem me ajudado. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Glória a Deus. Pastor Walter, obrigado pela oportunidade. E agradecer aos irmãos aqui da igreja pela oportunidade de juntos adorarmos ao Senhor, pois nós somos a Igreja Unida. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, bem breve, a palavra do Senhor Deus diz lá em Evangelho de João, Apocalipse de João, Apocalipse 21:6, quero ser bem breve, e disse: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Essa é uma promessa que Jesus nos faz. Aquele que tiver sede, vinde a mim. Aleluia. Então convido a vocês, nessa tarde, a juntos adorarmos ao Senhor. Rendemos a Ele a glória, pois Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Receba, Senhor, o nosso louvor nesta tarde. Receba, meu Senhor, a nossa adoração. Sim, ó Deus, e suba a Ti, ó Pai, com um cheiro suave, em nome de Jesus.
seja o teu nome, meu Senhor. Glória a Deus. Glórias a ti, ó Deus, tu és maravilhoso. Nós estamos aqui, meu Senhor, para te adorar, render louvores a ti, a adoração a ti. Toma cada um aqui em tuas mãos nesta tarde, meu Senhor. Envolva-nos, ó Deus, com teu amor, com tua graça, pois nós reconhecemos, ó Pai, que sem ti nada somos. Nós reconhecemos, ó Deus, que sem ti nada podemos. Toma-nos em tuas mãos e receba o perfeito louvor. Nesta tarde é o que te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui
te agradecemos, ó Deus, por tudo que irás fazer. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por tua fidelidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Grupo de louvor agradece essa rica oportunidade. Amém. Amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Já queria aqui chamar o nosso irmão Leandro. Louvado seja Deus que estará ministrando a palavra do Senhor nesta tarde. Amém? Você que está em casa, abre o seu coração, fique atento, porque Deus ele tem uma palavra de bênção, de vida, de vitória para mim e para você nesta tarde. Amém? Os irmãos que estão aqui, estendam as mãos para cá, vamos orar, agradecer a Deus, né, pela vida dele, pela sua família. Louvado seja Deus. Amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, nesta noite, nesta tarde, meu Senhor, pela vida, Pai, do Leandro, ó Pai, que estará, Senhor, ministrando, ó Pai, a tua palavra. Meu Deus, que será nesta tarde, ó Pai, neste culto, ó Pai, a boca do Senhor vai falar conosco, ó Pai, através da tua palavra. Senhor, usa, Pai, o teu filho, ó Pai, o teu servo. Meu Deus, o Senhor já colocou, Pai, no coração dele, ó Pai, na tua palavra. Meu Deus, então usa, meu Deus amado, tira, meu Deus, todo medo, toda insegurança, Pai, toda preocupação. Pai, que através, ó Pai, do teu Espírito Santo, ó Pai, nesta tarde, ele tenha a liberdade, ó Pai, de falar aquilo que o Senhor Deus tem colocado em seu coração. Pai, fala conosco, Pai, nesta tarde, ó Pai, fala com o teu povo, ó Pai, que está nos lares, ó Pai, nesta tarde. Pai, querido Deus Santo, e que esta palavra, Pai, ela cumpra, Pai, em nós o resultado para o qual está sendo enviada. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Saúde, meus amados irmãos da live, com a paz do Senhor Jesus. Creio que tem alguns amados irmãos lá do Novo Osasco. Saúde todos os meus amados irmãos que têm ali, juntamente comigo, servido ao Senhor. E não é diferente aqui na igreja do Baronesa, onde nossos amados irmãos também têm servido ao Senhor. Aleluia. Irmãos, antes de iniciar a palavra, gostaria de agradecer ao presbítero Fábio pelo convite, dizer que estou grato, feliz, porque amo compartilhar a palavra do Senhor, irmãos. Não por mérito ou capacitação, mas porque o Senhor, Ele nos chamou para uma grande obra. E nós, com toda a nossa pequenez e limitação, dizemos: eis-me aqui, Senhor. Também agradecer ao pastor Walter, que eu não posso deixar de falar, né, que é um grande amigo, como um tio para mim. Então, para mim, hoje é motivo de muita alegria estar aqui, para poder compartilhar a palavra do Senhor, num lugar onde Ele é o pastor, onde Deus confiou a obra nas mãos dEle, onde eu tenho acompanhado desde criança, irmãos, a luta, a Ele servido ao Senhor com alegria sempre no coração, com amor pelas pessoas, e eu fico emocionado toda vez que eu venho aqui, irmãos. Até esqueci o lenço. Porque é de extrema alegria, irmãos, estar num lugar onde você sabe que é amado pelas pessoas. Os filhos do pastor Walter, a Aline que está aqui, o Rodrigo, são amigos de infância. Os sobrinhos do pastor Walter foram e são meus melhores amigos. Guilherme, Eloy, o Sérgio. Então, é motivo de grande alegria, irmãos. Não é rasgação de seda, nem jogar confete.
é um sentimento recíproco. Aleluia. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, no capítulo 21. Aleluia. Capítulo 21, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. Aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos conduzir nessa tarde. Aleluia. Senhor, fale conosco, meu Pai. Não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas o Teu Espírito sabe de todas as coisas, Senhor. Me guia nesta palavra, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Capítulo 21, versículo 33, uma parábola que tem por título: Jesus conta a parábola dos lavradores maus. Aleluia. Os irmãos já encontraram, eu vou estar aqui lendo a palavra do Senhor. Diz assim, versículo 33: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores, e asventou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se de seus servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizendo-lhes eles: dará afronta à morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Amém? Até aqui, meus irmãos, a parábola dos maus lavradores. Essa mensagem que o Senhor, enquanto eu meditava, enquanto eu pensava o que trazer aos irmãos, o Senhor ministrava em mim. E não há nada mais verdadeiro do que você levar ao meu povo as palavras de Jesus. Não há nada mais verdadeiro que você possa compartilhar do que o Evangelho, aquilo que o Jesus Cristo nos ensinou. Amém? E antes de eu discorrer aqui esses versículos, eu quero contextualizar aqui com os irmãos. Jesus está na última semana de vida. Jesus está já caminhando para o fim do ministério. O alvo, a crucificação, render ao Pai o teu Espírito, nos resgatar e nos redimir, nos reconciliar com o Pai. Então ele está num grande embate nesse final com os religiosos. Não só no final, mas durante todo o ministério de Jesus. Foi um grande embate com a religião. Foi de incomum em todos os evangelhos. Jesus e a religião se chocavam, porque ele era o Deus vivo encarnado, aleluia. E os religiosos jamais compreenderam a palavra de Deus que foi dada a Moisés e foi pregada pelos profetas, mal interpretada muitas vezes. E Jesus vem ensinar a eles, teste a teste, o que Deus queria de nós. Então esse embate era direto. Então no capítulo 21, no começo, Jesus já tem um confronto com eles no templo, porque ele entra e ele é exaltado pelas crianças, ele é exaltado, Hosana nas alturas. E os religiosos olhando, falam entre eles: não adiantou nada o que fizemos, veja como o povo o adora. E eles ficam furiosos, irmãos, porque a religião de Jesus sempre será um confronto. A religião, existem uns estudos por trás, mas o mais aceito, ela vem do latim, e o termo religare foi
o modo que o homem tenta se reconectar com Deus. Todas as religiões é o homem tentando se religar a Deus, através de sacrifícios, através de vários meios. Cada religião tem o seu, mas o cristianismo, irmãos, é o próprio Jesus descendo do céu, aleluia, e Ele mesmo nos reconectando com Deus. Por isso que não dá certo a religião e Jesus, porque a religião é o que o homem faz, o cristianismo é o que Ele fez por nós, aleluia. Não existe mérito nosso, não existe soberba, não pode existir altivez. Por quê? Porque tudo é por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, aleluia. Toda a honra tem que ser dele. Por isso que nós falamos e repetimos em todos os cultos: toda a honra seja dada a ti, Senhor. Não existe mérito, aleluia, aleluia. Quando eu entrei aqui nessa tarde, eu já ouvi o ministério de louvor e meu coração já palpitou e o meu espírito se alegrou, porque Ele é o alfa e o ômega, aleluia. Foi a primeira frase que eu ouvi aqui hoje, em forma de louvor. Ele é o princípio e o fim, é o ar que eu respiro, é tudo para mim, aleluia, aleluia. É tudo por Ele, irmãos. Um culto, irmãos, onde os louvores são antropocêntricos, o homem no centro, não é adoração. Um culto onde a palavra é sobre o homem, não é palavra, é tudo por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, amém? Então o capítulo 21, ele começa com ele entrando no templo, depois ele vai falar da figueira, que não havia frutos na figueira, que ele encontra no caminho, e ele manda secar aquela figueira, e depois ele vai contar uma parábola, antes de entrar nessa parábola, porque os irmãos, quando nós vemos aqui, ele diz: houve ainda outra parábola, porque ele acabara de contar uma parábola. A parábola era, eu li isso e nunca mais esqueci, irmãos, que os irmãos também nunca mais esqueçam isso. Porque Jesus falava em parábolas? A Bíblia fala que para que ouvindo não ouçam e vendo não enxerguem. Por quê? Porque existia uma multidão o seguindo, mas o alvo dele era um coração contrito e quebrantado. Então ele falava em parábolas, porque era um ponto de contato de Jesus com os simples de coração. Ele não falava abertamente, porque o religioso, ele não compreendia, ele não era claro, porque ele veio, Isaías 61, eu vim para pregar aos contritos de coração, eu vim para ministrar aos pobres de espírito. Por isso que ele falava em parábolas, aleluia. E essa parábola, irmãos, vai falar com os contritos de coração nessa noite. Então eu vou só passar por cima dessa parábola antes de entrar na de hoje. Ele fala da parábola dos dois filhos. Ele fala, um pai tinha dois filhos, e sempre que ele vai fazer a referência a um pai, é a Deus, amém? Nosso Pai. Deus é o nosso Pai, irmãos. Às vezes você pergunta para o irmão: Deus é o que para você? Aí fica, Deus é tudo, sim, Deus é tudo, mas calma aí. O medo de falar com Deus, irmãos, é porque muitas vezes não entende que Deus é o Pai. Jesus diz: quando orar, diga Pai Nosso, aleluia. Então não há constrangimento da Aline em falar com o pastor Walter, não há, mesmo que ela seja falha, mesmo que ela tenha errado, porque ele é pai, amém? Então um pai diz aos filhos: vá cuidar da minha vinha, e nós vamos falar da vinha hoje, vai cuidar da minha vinha. E o filho rebelde diz: não vou, ele é sincero, mas ele se arrepende e vai, aleluia. E o outro filho, irmãos, fala assim: eu vou, mas não vai. Então essa é a parábola antes da que nós vamos ministrar. Então Jesus fala: quem fez a vontade do Pai? E os religiosos ouviram falar: o primeiro, porque ele disse que não ia, mas foi.
Então Jesus fala, em verdade eu vos digo. É forte isso aqui, irmãos. As prostitutas e os publicanos vão entrar no reino de Deus antes de vós. Veja como ele combatia a religião. Porque eles, irmãos, representam o filho rebelde. Eu não quero fazer tua vontade, Senhor. Mas um dia eu me arrependi. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Um dia o filho rebelde se arrependeu e foi. Enquanto o filho religioso coloca um terno muitas vezes e diz que vai, mas não vai. Porque a vontade do Pai é o nosso coração, não é estar presente apenas de corpo. A Bíblia fala que com a boca nós confessamos para a salvação, mas com o coração se crê para a justiça. É com o coração que eu creio que Deus fez a justiça em Cristo pela minha vida. Então a religião sempre será exterior, e é isso que ele confronta. Então, irmãos, vamos entrar aqui na parábola dos maus lavradores, que vai falar da vinha também. Então esses dois irmãos, Jesus deixa claro que aquele que faz a vontade de Deus não é o que fala que faz, é o que faz interiormente. Então ele diz, houve um homem, pai de família, quem? Deus, amém? Essa é a parábola de hoje, que plantou uma vinha, circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar, edificou uma torre. Ou seja, ele está falando o seguinte, o Pai Deus, ele mesmo construiu tudo, ele fez tudo, e a vinha é o reino dele na terra, que ele confiou a Abraão, Isaque e Jacó, e que ela cresceu através dos filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Então ele arrendou a lavradores e ausentou-se, ou seja, as 12 tribos começou a cuidar da vinha, amém? Eles foram os lavradores a quem Deus confiou. Deus confiou ao povo de Israel, que começou em Abraão, o hebreu, Deus arrendou a eles a vinha. E quando você arrenda algo a alguém, irmãos, você vai requerer algo em troca. Você deixa o seu comércio na mão de alguém, você vai querer o retorno. Então, ele se ausentou e ficou. As 12 tribos se dispersaram. Ele criou todas as coisas, ele resgatou da escravidão, ele deu a lei, ele preparou tudo. E chegou o tempo dos frutos, versículo 34, enviou seus servos aos lavradores, para receber seus frutos. Então, irmãos, passou o tempo, e Israel cresceu. Israel não quis mais ser governada por Deus, o Senhor levantou Saul, e Israel então era uma grande nação, que era para ser o quê? A vinha do Senhor na terra, o reino de Deus na terra, para que as outras nações olhassem para eles e eles fossem um farol, para o mundo inteiro. Enquanto as nações pereciam, eles eram uma nação para ser diferentes, saudáveis, puros de coração, obedientes, amar o próximo, não matará. Então tudo que os irmãos sabem, a lei e tudo, só que eles não fizeram isso, irmãos. Então a palavra do Senhor diz que enviou seus servos, e os apoderanços do seu servo feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Quem eram os servos, irmãos? Os profetas. Os profetas foram e falaram: vocês não estão cuidando da vinha do Senhor, vocês não estão cuidando da vinha do Senhor. Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles foram apedrejados pelos cuidadores que deveriam estar cuidando da vinha do Senhor. Era para eles estar rendendo frutos. Então eles não davam frutos, não tinha amor, não tinha bondade, não tinha alegria, não tinha longanimidade, mansidão, não tinha arrependimento. Então os servos vêm para falar em nome do dono da vinha: arrependam-se. E eles eram apedrejados, eles eram maltratados.
Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. Então o Senhor voltou a enviar profetas, Zacarias, Abacuque, Malaquias, e o maior de todos, João Batista. Jesus diz: nascido de mulher não houve maior que João Batista. Mas João Batista ainda falava assim: não sou digno de amarrar as correias da sandália dele. Percebe porque ele foi grande, irmãos? Percebe porque ele foi o maior? Ele não tinha mérito no que ele fazia. Ele tinha consciência que toda a honra e toda a glória é de Cristo. Que ele era só o que preparava a vinha. Ele sim preparou a vinha para Deus. Ele falava: arrependam-se. Ele falava o que para os religiosos? Raça de víbora, vocês não cuidam das viúvas, vocês não cuidam dos órfãos. Então ele pregava a palavra do Senhor, mas também foi apedrejado, foi decapitado pelos lavradores maus. É o nome da parábola. Amém? E por último enviou seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Aleluia. Veja, irmãos, isso aqui, irmãos, fala sobre a misericórdia de Deus. Isso fala sobre o amor de Deus. Isso fala sobre João 3,16. Eles maltrataram os profetas, eles pisaram, assassinaram, e ainda assim o amor de Deus por nós é tão grande que ele enviou seu filho. Aleluia. Ele enviou seu filho, mesmo sabendo, irmãos, que seria maltratado. É um amor, como diz João 16, de tal forma, irmãos, de tal forma, que ele enviou seu filho por nós. Amém? E eles não tiveram respeito pelo filho, porque no 38 diz: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, e apoderamo-nos da tua herança. Veja, irmãos, o que a religião fez com eles. Eles que eram para ser um farol no mundo, se tornaram um lustre do lado interno. Eles viraram soberbos. Eles eram para iluminar a humanidade, mas eles falaram assim: nós somos superiores à humanidade. Nós somos filhos de Abraão. Eles tinham orgulho disso. Eles tinham orgulho de vestir como crente, de orar nas praças, de se assentar nas cadeiras nas sinagogas. Então, eles pensaram assim: esse é o filho. E o filho, irmãos, é quem confronta de cara, muito pior do que os servos, os profetas. Por quê? Porque o filho é o mesmo que seu pai. É a mesma essência. E na verdade era Deus. Aleluia. Então eles pensaram assim: a nossa glória vai acabar. Ele veio para nos confrontar. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Isaías já tinha profetizado, porque eles tropeçarão nele, mas quem confiar nele não será confundido. Aleluia. Quem confiar nele não será confundido. Por isso que eu falei para o Espírito Santo: o que eu ministro, meu Senhor? E ele diz: diga as minhas palavras, porque quem confia na rocha não será confundido. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Então lançaram a mão dele e arrastaram para fora da vinha e o mataram. Eles arrastaram Jesus, irmãos, para fora da cidade, lá no Monte Caveira, no Gólgota, e o mataram. Quando, pois, o Senhor da vinha Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Diz eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, ao qual lhe deem os frutos. Então, irmãos, eles mesmos sabiam que eles seriam mortos, porque eles responderam aqui. Então, o dono da vinha, no ano 70 depois de Cristo, foi destruída Jerusalém pelos romanos, foi dizimada pelos romanos. Foi triste. E isso foi o que aconteceu com os maus lavradores. E ele agora arrendou a vinha aos outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem frutos. E quem são esses lavradores, irmãos? Somos nós, aleluia.
Louvado é o teu nome, Senhor. Glória seja dada a ti, Pai. Como nós falamos hoje, não por mérito ou por nada, mas porque Ele escolheu assim. E Ele arrendou a vinha agora, irmãos, a nós. É por isso que nós saímos do nosso lar hoje, estamos aqui. É por isso que dia após dia nós servimos a Deus com um coração contrito e quebrantado, não porque nós merecemos, porque o pior erro deles, como lavradores, foi a soberba que entrou no coração. E isso que nós precisamos vigiar, isso que nós precisamos nos atentar, porque num determinado tempo Ele também vai requerer os frutos, como Ele requereu o fruto deles, que eram os lavradores, e agora Ele chega em nós e fala: Leandro, eu vim procurar aqui frutos, porque a vinha é do Pai, e porque o Filho, Ele morreu, mas ressuscitou, aleluia, e o Filho vai nos mostrar como dar frutos, o Filho vai nos ensinar. Quando Ele buscar frutos no presbítero Fábio, no presbítero Jonas, em todos nós, Ele vai encontrar, aleluia, arrependimento, frutos de mansidão, frutos de amor ao próximo. É essa a religião que Jesus pregou. Foi isso, irmãos, aleluia. Ele precisa encontrar em mim paz, porque senão eu não sou um lavrador, eu sou um mau lavrador se não houver paz, se não houver mansidão, se não houver em nós multiplicação, se as pessoas ao olharem não falarem: eu preciso receber Jesus, ao qual eu vejo na Aline, ela é a imagem e semelhança de Cristo, aleluia, eu preciso também receber esse amor que eu vejo nela, aleluia. Eu preciso ter alegria no Espírito, não alegria que o mundo proporciona, não alegria momentânea, mas alegria verdadeira, fruto do Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós somos os lavradores da vinha, aleluia. A Israel perdeu esse privilégio por negligência, por soberba, irmãos, por não ter ouvido Ele, porque quando Ele falava, irmãos, eles não quebrantavam o coração, porque a palavra na igreja hoje é ministrada e acontece muitas vezes a mesma coisa, caminhada, muitas pessoas há 10, 15, 20 anos na igreja e o coração não quebranta. O que é um coração quebrantado? Um coração dobrado, um coração vencido. Então o coração não se aquebranta e não há transformação. Foi isso que aconteceu com eles, irmãos. Cristo é o nosso ideal, Cristo é o que nós precisamos buscar, aleluia. Quando no Monte da Transfiguração aparece Jesus, se transfigura para Pedro, Tiago e João, que são os discípulos íntimos, aparece Moisés e Elias representando a lei e os profetas, amém? E Pedro fala: fazemos tenda para que eles permaneçam. E a palavra do Senhor diz que ele não sabia o que dizia, por isso ele falou aquelas coisas. Por quê? Porque o ministério dos profetas e da lei, irmãos, ele foi transitório, aleluia, ele foi passageiro. O ministério que permanece para sempre é o ministério do Espírito, aleluia, que foi enviado por Cristo. Então, quando a voz diz na transfiguração, a voz de Deus diz: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E o que ele fala por último? Ouçam-no, ouçam-no. E não é mais pela lei e pelos profetas, agora é Ele, ouçam-no. Hebreus capítulo 1 vai dizer, falado antigamente por muitos meios, pelos profetas aos nossos pais, nos últimos dias nos falou pelo Filho. É pelo Filho, irmãos. É essa mensagem que Deus pediu para que eu trouxesse aqui hoje.
Não existe cristianismo se ele ficar de lado na igreja. Como eu disse, nos louvores, na palavra e principalmente na nossa vida. A nossa adoração aqui no templo é importante, sim, mas a nossa adoração como vida lá fora, começando dentro de casa como esposo, se não tiver tolerância, se não tiver paciência, alegria com a minha esposa, como é que eu vou ter lá fora? Se eu não cooperar, se o Espírito Santo não me transformar, e depois eu vir na igreja, irmãos, levantar a mão de forma religiosa, Cristo não está nisso aí. É forte, irmãos, que nós sejamos o filho que tenha coragem de falar para o Pai: eu não queria fazer tua vontade, Pai, mas eu vou, aleluia. Mas eu vou, Senhor. Eu vou porque o Senhor me chamou, porque o Senhor é digno, aleluia. Que nós nunca deixemos, irmãos, e isso é notório, irmãos, na religião. Não quero aqui apontar culpados, irmãos, mas que a religião não venha nos atrapalhar na nossa comunhão com Deus, porque é isso que ela fazia, e é isso que Jesus confrontou. Se nós lemos os evangelhos com calma, nós vamos ver muito disso. O embate dele com a religião foi uma das maiores, foi uma das coisas que mais aconteceu nos evangelhos. Só não foi maior que o amor e a misericórdia dele, mas foi grande o confronto. Quando ele passa no tanque de Betesda, ele faz questão de entrar pelas portas das ovelhas, onde havia um homem há 38 anos enfermo. Onde estavam, irmãos, os religiosos que não tinham coragem de pegar aquele homem e colocar nas águas? Então ele vai, entra pela porta das ovelhas, e eu quero falar uma coisa para os irmãos. O tanque de Betesda significa a casa da misericórdia. E onde que nós estamos, a igreja é a casa da misericórdia. É o tanque de Betesda onde tem muitos mancos e aleijado. E é aonde justamente ele vai entrar, aleluia. Mas ao invés de nós ficar esperando, irmãos, ao invés de nós ficar esperando o movimento, como aquele aleijado estava, a Bíblia fala, ele aguardava pelo movimento. O movimento é importante, irmãos. Não estou aqui contra o movimento, a igreja pentecostal, glória a Deus. Eu amo, irmãos, o movimento, mas não é isso que vai nos mudar. O que a religião, o que ele esperou por 38 anos no movimento, Cristo fez em 38 segundos. Queres ficação? Aleluia. Uma pergunta que parece besta, mas não é. Cristo vai no interior. É óbvio que exteriormente ele quer andar. Cristo vai no profundo. Queres ficação? Aleluia. Porque ele não é como a religião. A religião vê o exterior, ele vê o interior. Então ele sabia ali a dor profunda, ele sabe a nossa, ele conhece a sua, a minha. Queres ficação? Pega a tua maca e anda. Ou seja, pega isso que era o teu estado de miséria antes de você me conhecer, e carrega contigo. Não esqueça do estado de miséria da onde eu te tirei. Aleluia. Para quê? Para nós não se tornarmos soberbos, para nós não falarmos, nós contém a salvação. Não, e olhar para os perdidos como um religioso e ficar misericórdia, mas ficar falando misericórdia da boca para fora, não com compaixão. Então, irmãos, Cristo foi tremendo, meus amados. Eu vou fechar que senão nós vamos embora aqui, irmãos. Para finalizar, como diz meu grande e amado amigo irmão Sérgio, a gente dá risada lá no Novo Osasco. Ele vai para finalizar, vai mais umas meia hora. Jesus era simples. Meu amado irmão, ele é meu pai na fé, irmãos. A gratidão pela vida dele é eterna. Aleluia. E justamente por isso ele é meu pai na fé, porque ele abriu a porta da casa dele, ele e a esposa, para me aconselhar, eu e minha esposa, mesmo eu estando todo perdido, irmãos. Ele não foi um religioso. Ele teve o amor de Cristo e a paciência para abrir a porta de casa,
para receber não só eu como outros casais e falar do amor de Deus. Aleluia. Esse é o amor de Cristo. E só para finalizar, a religião chegou num ponto onde a cidade de Samaria, por ter recebido os assírios, foi invadida e acabou fazendo casamentos interraciais. Os judeus orgulhosos, religiosos, falaram: eles são impuros, eles são impuros. Eles se misturaram, nós não se mistura. Nós somos cara, né, Fabião? Aí, quando Cristo vem, meus amados, olha a diferença dele para a religião. Ele para num poço para falar com quem? Com a samaritana. Enquanto os religiosos nem olhavam na cara deles. Os religiosos, ele para conversar com ela e manda os discípulos sair. Então ele já mostra que ele não é como a religião. E ele diz para ela: me dá um pouco de água. E ela fala: como você sendo judeu me pede água? E ele fala: se você soubesse quem te pede água, você me pediria água e eu te daria a água da vida eterna. E ela teve 5 maridos, mas isso não importa para ele, irmãos. Ele não é religioso. Ele não é religioso. E aonde eu quero chegar, irmãos? Aquela mulher impura para a religião enxergou nele o que os religiosos não enxergaram. Ela diz: vejo que tu verdadeiramente é profeta. Ela vai até a cidade e fala: eu encontrei o Cristo. Aleluia. Enquanto o religioso não via ele, irmãos, eles olhavam para ele e falavam: é blasfêmia, ele é usado por Belzebu, ele está blasfemando. Eles não enxergavam o Cristo, o Filho do Deus vivo, na frente deles, irmãos, porque a religião é uma escama. Aleluia. Então aquela mulher prega e salva uma cidade, irmãos, em poucos minutos. Tem religioso que vai olhar para você e vai falar: ah, você está pregando? Começou esses dias. A mulher em poucos minutos ganhou uma cidade. E eles pediram: fica conosco mais um pouco. Ele ficou mais 2 dias, aleluia. Ele é diferenciado. Ele ficou lá, na cidade dos impuros. Na cidade dos impuros para a religião. Porque enquanto o religioso tinha medo de tocar o impuro e ficar impuro, ele tocava o impuro para o impuro se purificar. Aleluia. E é isso, irmãos. Eu queria dizer aos irmãos que eu vejo, especialmente para o presbítero Fábio, a diaconisa Tati, Deus tenha me incomodado para falar com vocês. Eu vejo Cristo em vocês. Aleluia. E essa mensagem que Deus colocou no meu coração é que a religião nunca venha podar vocês, que a religião não venha oprimi-los, porque é isso que ela fazia, irmãos. Elas tentaram fazer isso com Jesus, mas com ele, irmãos, a própria palavra encarnada, ele batia de frente e ele sabia bem como falar para eles umas verdades. E que vocês nunca venham ser pressionados pela religião e agradar homens. Não estou falando isso por questão da igreja, pelo pastor Valdo, jamais, conheço a índole do pastor Valdo. Estou falando de uma forma ampla, macro, que a religião ela faz isso com a gente. O nosso ministério que Deus confiou a nós é muito maior do que nós podemos enxergar. E a religião vem devagarzinho. Senta ali e fica quietinho. Você está querendo se exaltar, mas Deus conhece o teu coração, meu amado. Deus sabe, irmão. Às vezes Deus me incomoda para fazer alguma coisa e os religiosos falam assim: ah lá, quer se aparecer. Oh, irmãos, a gente precisa se converter, irmãos. A gente precisa ser puro de coração. A gente precisa ter comunhão na igreja, ser transformados por Ele e não ser exteriormente crentes. Amém? Paulo foi o maior religioso, irmãos. O apóstolo Paulo, ele era mestre da lei e guardava a lei desde criança, e ele era religioso de verdade, irmãos. O maior dos religiosos. E Cristo vai pegar logo ele para pregar sobre a graça. Não é em vão, irmãos, porque ele sabia o que era religião. Então ele foi o pregador da graça. Ei, não é por aí. Ele foi o pregador, não é por aí, não é pela religião, é pela graça. Porque só
Nós só vamos ser cristãos que frutificam para a vinha sem ficar soberbo, quando nós entender que tudo é pela graça, porque daí não traz orgulho, porque tudo é por Ele. Porque eu vou entender que mesmo sendo falho, e mesmo sendo um tipo de pessoa que não merece, Ele me ama. Então isso não trará orgulho, isso trará todo o mérito para Ele. E quando Paulo é cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele não ficou saindo, pulando, falando em línguas e nada, mas que algo como escama caiu dos seus olhos. No dia que Ananias ora por ele, e ele é cheio do Espírito Santo, algo como escama caiu dos olhos de Paulo, e ele passou a ser o maior pregador do Evangelho. Amém? Eu quero orar junto com os irmãos, e já quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém? Pai, aleluia. Como nós falamos aqui hoje, Senhor, o Senhor é nosso Pai, o dono da vinha, Senhor, aleluia. Pai, nos capacita pelo Teu Espírito, Senhor, a ser bons lavradores da Tua obra, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a que nós venhamos render frutos, meu Pai. Que nós venhamos ao Senhor buscar fruto em nós, aleluia. Que o Senhor encontre para a Tua honra e Tua glória. Meu Pai, abençoa, Senhor, cada irmão que esteve aqui nessa tarde. Abençoa em nome de Jesus a cada um, Senhor. Que o Senhor tenha confiado a vinha, que é lavrador da Tua obra, meu Pai. Abençoa a família de cada um, continua livrando desta enfermidade que está na terra, eu te peço, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada irmão que está na live, acompanhando este culto conosco, Senhor, e ouvindo esta palavra, meu Pai. Que o Teu nome venha a ser glorificado entre nós. Que nós sejamos bons lavradores da Sua vinha, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor. E rendo toda a honra e toda a glória a Ti, meu Pai. E te agradeço por essa rica oportunidade, Senhor. Hoje é um dia especial para mim, meu Pai, que eu jamais vou esquecer, Senhor, de estar aqui ministrando na igreja do Pastor Walter. Em nome de Jesus eu quero te agradecer. Amém. Aleluia. Vou passar para o Pastor Walter, tá? Aleluia. Amém, igreja. A paz do Senhor. A palavra falou com você. Tremendo de sensacional, hein? Maravilhoso esse nosso Deus. Eu quero aqui falar para o Leandro, né? O irmão Leandro, que eu conheço desde sempre. Quando eu falo desde sempre, é desde sempre mesmo. Os anos de vida dele é o tempo que eu o conheço, né? E eu conheço a sua infância, a sua pré-adolescência, adolescência, a sua juventude e também como um homem, mas como um homem de Deus. É tremendo. Ele falou da família, que a gente se conhece, a família conhece, eu conheço a família dele conhece a minha, a gente se mistura, ele me conhece, ele me tem como tio, eu tenho ele como filho, enfim, essas coisas assim, né? É amigo dos meus sobrinhos desde sempre. Eu fico imaginando as tias, os pais dele, os amigos que o conheceram, e vendo ele trazer esta mensagem. E muitos dos que nos ouvem hoje também não falam para o pai, tem falado para o pai, eu vou, e não tem ido. A palavra desta tarde e noite, para vocês que nos assistem, quantas vezes você tem falado, eu vou, e chega na hora não vai. Eu vou e não vai. Dá uma oportunidade. Dá uma oportunidade para Deus. De você conhecê-lo, não somente de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Grandes coisas o Senhor fará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Viu? É um prazer, é uma alegria, é uma honra tê-lo aqui conosco. Realmente é emocionante. Eu posso falar que é emocionante porque eu sei. Aleluia, né? Da onde Deus te tirou e te colocou aqui para trazer a palavra do Senhor e pregar aos quatro cantos da terra. Amém? O presbítero Fábio vai estar encerrando. Amém? Este culto em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, igreja, vocês que nos assistem aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos?
Louvado seja Deus. Aqui tem 2 pedidos de oração. A irmã Terezinha está com saudade dos irmãos e pede para orar pela saúde dela. Amém? E a Andrea pede oração pela Rita, que está internada com Covid. Bem, vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor amado, Pai querido e santo, nesta tarde, por este momento, Senhor, na Tua presença, Pai, e pela Tua presença, meu Deus amado, está, Senhor amado, no nosso meio, ó Pai amado, nesta tarde, e também está, Senhor amado, em cada lar, meu Deus amado, e em cada família, Pai amado, Pai querido e santo, nesta tarde. Te agradeço, meu Deus, pelos nossos irmãos, ó Pai, pelo grupo de louvor que, aleluias, ó Deus, entoou cânticos de louvor e adoração a Ti, Senhor, nesta tarde. Quero te agradecer também, meu Deus, pela vida do Leandro, Pai, que ministrou, Senhor, a Tua palavra. Meu Deus querido e santo, palavra gloriosa, Pai, que falou aos nossos corações, ó Pai. E nós cremos, ó Deus amado, Pai querido e santo, que ela gerou, Pai amado, Pai querido e santo, em nós, o resultado, ó Pai, para o que foi enviado. Pai, nós queremos orar, Senhor, pela nossa irmã Terezinha, Pai, e orar, Senhor, pela saúde, ó Pai, da Tua filha, Pai. Meu Deus, que o Senhor dê ela saúde, meu Deus amado, a cada manhã, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que ela possa, Senhor, fazer os seus afazeres, ó Pai, na sua casa, a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, ó Pai, pela Rita, Pai, um pedido da Andrea, Pai, que a Rita, Pai, está internada, Pai amado, com o Covid. Senhor amado, nós ligamos, ó Pai amado, nossa fé, meu Deus amado, com a fé da Andrea. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que venha curar, meu Deus amado, a Rita, Pai, desta enfermidade, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a Rita, Pai, seja curada, Pai, que o Teu nome, Senhor, seja, Deus, glorificado. Senhor amado, nós que estamos aqui, ó Pai, nos leva em paz e em segurança, Pai, para os nossos lares. Senhor, nos guarda, Pai, nos livra, Senhor, de todo mal. Senhor, e os nossos irmãos, ó Pai, que estão nas suas casas, nos seus lares, meu Deus, ou até mesmo, ó Pai, no trabalho, ó Pai, acompanhando essa live, ó Pai, nesta tarde, Senhor amado, que eles sejam abençoados pelo Senhor e que eles tenham uma noite de paz e de descanso na Tua presença. É o que nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos encerrar o culto nesta tarde. Eu queria pedir para alguém encerrar aqui depois para mim, tá? Louvado seja Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com a sua família e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.